Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo. Esse daqui é um sinal de compra e venda em qualquer ativo do mercado financeiro para você estar participando de bons movimentos, cenários assertivos para pegar bons trades, trades grandes, participar de movimento lucrativo. Então bora entender sobre essa técnica para você poder replicar nos ativos que você opera. Vai funcionar para todos eles, para todos os tempos gráficos também. Então é bem versátil e bem interessante e assertivo. Então deixa o dedo no like, se inscreva no canal se você não for inscrito ainda e bora começar com esse conteúdo importante. Olha só, pessoal, aqui a gente tem uma venda, inclusive vou colocar aí para vocês eu pegando esse trade, aqui está o resultado dele. Foi um trade de R$ 3.000 que a gente pegou agora há pouco, acabamos de pegar, a gente desenhou ele em detalhes aqui no nosso ambiente de prática lá do treinamento Excelência Trade. Todas as oportunidades que eu estou de olho em todos os mercados ficam desenhadas aqui com antecedência todos os dias. Mini índice, mini dólar, mercado de forex, criptomoedas, bolsa americana, fica tudo desenhado aqui. Então vou mostrar ali para vocês esse trade. Vou colocar aí o take para vocês verem, né? Eu entrando nessa configuração. Vou colocar aí agora, dá uma olhada. Bom, pessoal, acabei de me posicionar aqui nesse cenário. Vamos observando aqui conforme ele vai se mexendo, que é um cenário de venda numa região de oferta aqui, todo um contexto de tendência de baixa também. Então vamos lá. Bom, pessoal, vocês viram ali, a entrada foi naquele ponto e a gente tem aqui o resultado que foi exatamente esse movimento. Eu acabei não gravando a continuidade dele igual eu costumo fazer. Se você der uma rodada aqui no canal, você vai ver que tem um monte de vídeo pegando trade, mostrando todo o desenvolvimento. Normalmente é assim que eu faço, mas hoje eu estava fazendo outras coisas. Inclusive eu gravei até para o meu Instagram, tá aqui em cima do meu Instagram. Exatamente fui mostrando ali a condução desse trade acontecendo agora há pouco, mas indo aqui para esse contexto, primeiro eu quero mostrar para vocês um contexto de venda em outro ativo que vai ficar ainda mais nítido o que eu quero mostrar aqui para vocês e depois a gente vem nessa venda que eu estou falando com vocês que vai ser parecida. Olha só esse primeiro movimento aqui, vamos entender sobre esse contexto, entender sobre essa técnica. Pessoal, aqui a gente vê uma movimentação onde o mercado está em tendência de alta. O mercado está subindo, tendência de alta. Tá vendo? Baita tendência de alta, inclusive, fazendo vários movimentos de topos e fundos ascendentes, olha só. Tá vendo? Isso aqui é uma movimentação de tendência normal. O preço está subindo bastante. Conforme ele vem desenvolvendo essa alta, ele vem criando regiões de demanda. Então aqui, por exemplo, onde está marcado, é uma região de demanda, tá vendo? Então o mercado criou aqui 1, 2, 3. Ele puxa bem forte para baixo, quebrando o fundo, e puxa bem forte para cima logo depois e renova o máximo. Isso daqui é uma estrutura de continuidade alta. Tá vendo? Uma estrutura de continuidade alta sempre tem nela o POI. POI é uma região de demanda que fica nesse tipo de estrutura, justamente nessa puxada para baixo, ó. Tá vendo? É ali que a gente marca, ali é o parâmetro para marcar a região de demanda, que é o POI. Igual está marcado aqui já com esse retângulo. Então, quando o mercado volta nessa região, a gente costuma ter compras, quando tem contexto para isso. Porém, como esse movimento está muito esticado e principalmente é até uma região boa, até gera a possibilidade de compra aqui. Porém, isso daqui ocorreu antes do feriado. Então, o mercado fechou. Pode ver que tem um gap aqui, ó, tá vendo? O mercado fechou no feriado e abriu hoje, depois do feriado, depois do final de semana, tá? Então, ele abre já em cima dessa região de demanda. E estando em cima dessa região de demanda assim, cara, facilmente ele pode furar essa região de demanda a qualquer momento. E comprar nela do nada não faz sentido, porque o mercado já tinha tocado nela, já estava aqui andando de lado em cima da região, ele fechou no feriado, vai abrir aqui em cima da região do nada, você vai comprar ali, não faz sentido nenhum. Para comprar aqui ele teria que vir subindo e vir criando confirmações de continuidade, alguma coisa nesse sentido. Fora isso, como ele não chega nem perto de subir, ele já vem furando a região de demanda direto, isso aqui é ótimo, né? Quando o mercado fura uma região boa de demanda, ele abre muito espaço para venda. Porém, só isso não representa venda. A gente precisa de uma estrutura de continuidade para a gente ter uma venda de contexto, para a gente ter um cenário assertivo ali. Então a gente estava de olho nisso lá no time da Excelência Trade, foi até em aula que a gente mapeou, olha lá. Tá vendo essa região de demanda e o jeito que ele tinha fechado ali, como eu falei. Então quando ele abrir o pregão, né, e tal, voltar do feriado, é muito bem feito que a gente tem a venda. Se ele criar a estrutura de continuidade nessa região, onde ele vai estar furando a região de demanda, a gente tem uma ótima venda. E esse contexto é forte. Então, olha o que ele faz. Aqui no tempo gráfico de 1 minuto, ele vem criando, ó, exatamente em cima daquela região que a gente desenhou ali. Ele veio realmente furando a região de demanda. Isso por si só abre espaço para venda, porém não significa venda. Só abre espaço para uma interpretação de presença de oferta, de fraqueza de demanda nessa região.
porque o mercado não está se segurando em regiões de demanda. Isso abre espaço para vendas. Porém, a gente precisa de uma oportunidade. Então ele vem criando. Olha só, ele faz 1, 2, 3, tá vendo? Primeiro ele faz isso, puxa forte para cima e essa puxada quebra esse micro topo. E logo depois de quebrar o topo, ele já puxa para baixo de novo e já quebra as mínimas. E ele cria esse movimento. Isso aqui já é uma estrutura de continuidade baixa. E na estrutura de continuidade baixa, a gente tem o POI, que no caso é de oferta. E aí vai ficar nessa puxada para cima, né? Principalmente nessa puxada para cima. Ali vai ser o nosso parâmetro de marcação da região. Voltando, então a gente tem venda. Isso daqui, agora sim, está dentro de contexto. É um contexto ótimo, isso aqui furando região de demanda dessa maneira. Então, aonde que fica a região? Igual a gente mostrou, fica aqui. E a gente tem venda quando o mercado testar essa região, stop em cima da região, para aproveitar o movimento de baixa nesse contexto. Então, ó, foi lá, testou, né? Deixa eu puxar para o lado. Boa. E já está buscando. Aqui ele até criou outro, olha só. Tá bem agarrado, mas criou, ó. 1, 2, 3, puxou para cima quebrando o topo e puxou para baixo quebrando as mínimas. Querendo ou não, aqui também é um POI e uma estrutura de continuidade. Também foi testado, ó, o pavio aqui, ó, e gerou a venda perfeita nesse ponto também. Então a gente tem venda nessa região, que foi a que eu mostrei para vocês, e a gente tem venda também aqui embaixo, que está exatamente dentro do mesmo contexto, só que um pouco mais embaixo, mas também gerando um ponto de entrada legal. Então, baita movimento aqui para baixo, direitinho ali dentro do mapeamento, tá vendo? Era exatamente o que ele tinha que fazer. Aonde está com essa bolinha azul é exatamente onde eu falei para o time para vender assim que ele desenhasse esse tipo de configuração exatamente nessa região. Então, a gente faz isso com todos os ativos todos os dias e essa venda está muito pontual. Agora, o que o mercado fez depois disso? Depois de gerar essa baita venda, várias vezes o risco-retorno, entra demanda, porque a tendência é toda de alta, lembra? A gente tem uma tendência de alta gigante, a gente acabou de ver isso. Então pode entrar demanda a qualquer momento. Por mais que ele esteja gerando boas vendas, pode entrar demanda. Então entra demanda. E aí ele entra um comportamento muito bom aqui de novo. Qual que é o comportamento que ele faz? Quando sobe forte desse jeito, ele passa pelas regiões de oferta. Então ele furou a região de oferta daqui e ele furou a região de oferta daqui, que são as duas regiões que a gente acabou de marcar. Tudo bem que elas já tinham sido testadas, que elas já tinham gerado as vendas aonde está circulado aqui. Mas independente delas já terem sido testadas e já ter tido vendas nelas, bem sucedidas, quando o mercado sobe desse jeito e, querendo ou não, fura elas, ele passa a mesma informação. Claro que se não tivesse sido testado nenhuma vez, a informação ficaria ainda melhor, mas ele passa a informação de que regiões de oferta, pelo menos no momento, já não estão querendo mais ser respeitadas pelo preço. Aqui, ele mostrou que regiões de demanda não estavam querendo ser respeitadas. E aí ele confirmou com continuidade baixa. E aí gerou a venda. Aqui agora ele já está furando regiões de oferta, mostrando que regiões de oferta não estão querendo ser respeitadas pelo preço, pelo menos nesse momento, presente ali. E aí, se ele confirmar estrutura de continuidade alta, a gente tem oportunidade de compra, que aí abre espaço para compra. É a mesma coisa, só que é o inverso, né? Para alta. Então, olha só o que ele fez: puxou forte para cima, começou a corrigir, né? Então ele impulsionou e essa impulsionada foi furando regiões de oferta. É uma impulsionada muito boa, porque ela está indo a favor da tendência e está furando as regiões de oferta. Isso abre espaço para continuidade alta. Ele corrige para ficar bem saudável e começa a impulsionar de novo. Perfeito. Essa segunda impulsão normalmente é onde a gente vai buscar por possibilidades compradoras, porque ela fica muito segura, né? É uma segunda impulsão, o movimento está realmente mostrando que quer subir. Então ele vem subindo, não criou nada muito interessante ainda. Agora ele criou. Ó. Ele tem que criar uma estrutura de continuidade nítida, porque senão também não tem como você ficar comprando no escuro assim. Você precisa de uma oportunidade, você precisa de um ponto de entrada, um time de entrada, que seria o momento certo de montar aquele trade, um lugar preciso para esconder o seu stop loss, seguro. Então, assim, isso tudo é importante, né? Você não pode sair comprando e vendendo em qualquer lugar, porque isso aí definitivamente não dá certo. Então, tem todo um contexto comprador, você está de olho nisso. E aí ele vem e cria a estrutura de continuidade. Foi um pouquinho mais aqui para cima, mas foi certinho. Ó. 1, 2, 3. Puxou forte para baixo, quebrando o fundo. E logo puxou para cima, renovando o máximo. Já é agora a estrutura de continuidade alta. E aí nela tem o POI de compra. E aí voltando nele a gente vai ter compra. Então a gente pode marcar aqui a região, nesse ponto. A gente ter uma possibilidade compradora para seguir agora esse movimento de tendência, para seguir toda essa movimentação. Então, vamos ver aqui. O mercado vem testando. Espera aí que ele já pegou ali.
colocar aqui direitinho, boa. Então isso aqui a gente mapeou em detalhes lá no time também, ela foi desenvolvendo a configuração. Posso puxar aqui que foi agora o mapeamento desse movimento. Olha só. Exatamente aqui, ela. Olha lá, o mercado fez aquela primeira impulsão e foi furando as regiões de oferta, tá vendo? E aí ele corrigiu, igual a gente mostrou. Na hora que ele começar a impulsionar de novo, vai começar realmente a impulsionar e subir, a gente quer ver a estrutura de continuidade dali para cima. E aí é só comprar. Então, é exatamente naquela região, tá vendo? É exatamente ali. Foi aqui embaixo, ó, a correção que ele fez, tá vendo? Nesse movimento. Posso puxar aqui, olha só. Tirar um print pra gente dar uma olhada onde que tá esse desenho. Olha aí. Tá vendo? É exatamente aqui. Então, a impulsionada é esse movimento, a correção é esse movimento, a correção está aqui. Na hora que ele vir engatando mesmo, ó, engatando, a gente quer ver a estrutura de continuidade. Aí criou aqui em cima. Nítida, totalmente desenhada, está extremamente nítido. Aqui ele ainda não tinha criado a movimentação. Nesse cenário, ele criou exatamente o movimento e olha só. A gente já tinha mapeado, era só vender ali mesmo, olha só. Ele já tinha criado. Olha lá. Já está ali a região, só vender e aproveitar o movimento. Então aqui é só clicar e pegar o trade literalmente, que é esse outro contexto que eu venho mostrando para vocês, que é um detalhe um pouco diferente, mas com a mesma linha de raciocínio. Olha só, olha lá o mapeamento ali. Olha só esse movimento. O que é isso aqui, pessoal? Fundos nivelados, tá vendo? Fundos nivelados, assim, é um suporte, é uma região de demanda. Porém, o trader comum ele fica comprando aqui. O profissional não vai ficar comprando em cima de nível de suporte, vendendo em resistência. Não é o mais recomendado. Mas embaixo de um nível de suporte tem liquidez de compra. Então, o que a gente costuma ver? O mercado furando esses fundos nivelados, estando abaixo deles, costuma entrar demanda e se entrar a gente tem boas compras. Porém, não é sempre que entra. E aqui foi parecido, porque aqui o mercado furou, caiu forte, visitou essa região de liquidez que a gente chama, que é uma região de demanda, tá vendo? Que é embaixo do suporte, não no suporte em si, é aqui embaixo. Pode entrar demanda institucional nessa região, só que aí ele fechou no feriado também. Ele ficou andando de lado aqui e fechou no feriado. E aí quando ele abriu, para comprar, ele teria que vir realmente engatando na alta e aí sim vir criando confirmações de continuidade. Fora isso, pessoal, ele pode querer continuar caindo. E quando ele continua caindo igual ele fez, ó, só abriu aqui, tá vendo? Em gap de baixo e já veio caindo direto. Nem pensou em nada de compra, nem chegou nem cogitar a possibilidade. Ele só vem caindo. O que ele mostra? Que regiões onde era para entrar demanda, que é essa liquidez, não entrou demanda. Então mostra que a demanda está realmente fraca por aqui. Isso abre muito espaço para venda. Sem contar que ele vem estabelecendo toda uma tendência de baixa aqui no tempo gráfico pequeno. Olha aí. Então ele abriu aqui em cima e veio realmente estabelecendo toda uma tendência de baixa, onde ele mostrou que a demanda não entrou onde era para entrar. Isso por si só abre espaço para venda. E ele ainda estabelece a tendência de baixa. Isso fica ótimo para a gente seguir a tendência por meio de regiões que estão sendo desenvolvidas na tendência. Então aqui o mercado criou um POI, ó. Aqui ele já tinha criado um, ó, 1, 2, 3, puxou para cima, quebrando o topo e puxou para baixo, quebrando as mínimas. Então aqui ele já criou uma região de oferta, mas já tinha sido testada nesse ponto. Já gerou a venda ali. Aqui ele criou outra, ó. 1, 2, 3, puxou para cima e puxou para baixo. Ficou bem legal essa daqui, gerando a região de oferta nesse ponto. Tá? E aí, se você pegar o volume profile e puxar todo o movimento, olha que interessante essa ferramenta aqui de volume. A gente puxou aqui, no caso. Olha lá. A POC, que é essa região aqui de volume grande, né, de maior volume concentrado, ela dá exatamente em cima da região de oferta. Então aqui a gente tem uma região de POI, que é a região de oferta que a gente marcou, mais POC, que é a região do volume profile, que é essa região aqui de muito volume concentrado. Então a gente tem uma baita região de confluência aqui, mais de um indicativo mostrando que a região aqui é bem relevante. Então a gente tem uma venda nessa região. A gente tem uma venda nessa região para aproveitar o movimento de baixa, quando ele for lá testar essa região. Então, ele foi lá, testou ela e veio desenvolvendo todo esse movimento de baixa, igual eu mostrei ele para vocês, foi exatamente esse mapeamento, a gente mapeou isso agora, 7 horas atrás, tá vendo? Mostrei esse trade inteiro acontecendo lá no meu Instagram e foi aquele trade que eu coloquei para vocês logo no início, né? A gente montando o trade, que é exatamente aqui, entendeu?
Então é só vender, porque ele já estava com a região configurada. A gente faz isso em todos os ativos, todos os mercados, todos os dias. Então ele vai caindo bastante, ele cai até mais do que isso, se eu não me engano. Olha lá, vem puxando bastante aqui na movimentação. Agora, olha só esse outro contexto aqui que está extremamente forte para você conseguir sempre comprar e vender em regiões que realmente fazem sentido comprar e vender e vai te estar dando aí um resultado bem legal. Olha só, aqui a gente já tem uma região de oferta, tá nítida, ó. 1, 2, 3, puxa para cima, quebra para baixo. Tá bem nítida essa estrutura de continuidade, consequentemente uma grande região de oferta localizada exatamente aqui. Porém, pessoal, essa região de oferta não tem contexto. E você não pode ficar comprando e vendendo só em regiões assim, ou comprando e vendendo em qualquer conceito que você tenha aprendido na vida de trade. Definitivamente não. Tudo só funciona se estiver dentro de contexto, se estiver localizado na região que faz sentido aquele conceito ser localizado. Então, esse conceito técnico ele tem que estar sempre dentro dos lugares que fazem sentido ele ser desenvolvido, os lugares que o favorecem, ou seja, contexto. Então aqui, se você tira o zoom do gráfico, você vê um movimento extremamente lateral, olha só. Extremamente lateral. Ou seja, essa região gigante de oferta, muito grande, quando a região é muito grande assim, já é bom ela trazer algum tipo de validação, algum tipo de confirmação. Porque quando a região é muito grande assim, fica desproporcional para ficar pegando trade nela. É legal que ele valide, que ele traga confirmação. Sempre que a região é muito gigantesca assim, não é muito legal. Agora, uma região gigantesca dessa, que já precisa de validação, desenvolvida dentro de uma movimentação tão lateral como essa, tão agarrado, muito arriscado ficar pegando trade aqui. Só se ele confirmar forte. Não é o caso. Ele não confirma nada. Confirmar seria ele pegar nessa região, vir caindo, respeitando ela e vir criando confirmações de continuidade, por exemplo. Tem alguns tipos de confirmação, mas essa seria uma delas. No caso, cara, ele só sobe, pega na região, sente muito pouca oferta e logo continua subindo e fura a região de oferta. Então, assim, é uma região que está muito nítida e ela foi furada pelo preço, que é ótimo para continuidade de alta. Tá? Um cenário aqui de contexto muito bom. E aí a gente mapeou isso aqui em detalhes lá no time da Excelência Trade também, exatamente assim. Ó. Tá vendo? É a região de oferta que eu mostrei ali para vocês agora. Olha só, ele dá uma respeitada momentânea, ele vem subindo, ele rompe a região e cria estrutura de continuidade de alta. Então, isso aqui a gente mapeou em aula, ao vivo, tá? Olha só, deixa eu puxar aqui o print para vocês verem, que é exatamente o que ele fez ali em detalhes, olha só. Isso aqui desenvolveu agora há pouco. Olha aí. Então o mercado pegou naquela região de oferta, que é exatamente ela mesmo, porque aqui na hora que eu estou mapeando ele está no 15 minutos. Olha lá. É exatamente essa região. E o tempo gráfico ali não é só ilustrativo, né? Normalmente a configuração ela vai se dar aqui nos 5 minutos mesmo. Nesse caso, para esse ativo especificamente, sim. Tá? Que é a recomendação que eu sempre passo lá para o time, onde todos os cenários são desenhados, todas as oportunidades ali, igual eu estou mostrando. Então, ó, ele sobe, ele começa a cair, que é exatamente essa pequena correção. Ele volta a subir, e aí, exatamente rompendo a região, ó, ele cria a estrutura de continuidade alta, que está aqui. Ó. 1, 2, 3, tá vendo? Puxou forte para baixo, quebrou o fundo, e puxou forte para cima, renovando o máximo. É a estrutura de continuidade. Tá vendo? E aí nela tem o POI de demanda, aquele cenário que a gente está vendo. Que é exatamente o que tinha que fazer. Ó. A gente pode marcar aqui a região. E a gente vai ter compra nessa região para aproveitar o movimento de alta. Então, já testou aqui para trás. Ó. Perfeito. E aí explodiu lá para cima, fez esse baita movimento. E vem gerando esse movimento até agora. Então, assim, um cenário bem legal aqui, também de contexto. Esse está perfeito, perfeito, perfeito. Isso aqui é um baita sinal de compra quando o mercado passa por uma região muito nítida dessa de oferta e confirma uma continuidade logo depois. Não adianta só passar, ele tem que confirmar a continuidade logo depois, igual eu mostrei aqui para vocês. Tem vários outros cenários, se a gente puxar aqui o mercado de Forex, Shao SD, por exemplo, a gente desenvolveu aqui direitinho essa venda aqui, a gente mapeou em detalhes no Shao SD. Mas isso aqui eu vou mostrando lá no meu Instagram, então me siga lá no Instagram, entra para o nosso grupo do Telegram, Treinamento Excelência Trade está de vagas abertas. Se você entrar aqui no link que está aqui na descrição embaixo, você consegue ver um vídeo meu explicando como funciona o nosso programa de formação completo do Treinamento Excelência Trade, que é isso aqui é só o nosso ambiente de prática, tem todo um programa de formação por trás, onde você passa por todo um processo de formação mesmo no mercado, todos os pontos, parte de mentalidade, parte de mentorias, tem um monte de mentoria que você tem acesso,
mentoria de SMC, mentoria de Wyckoff, mentoria de Elliott, mentoria de preço e volume, que são os nomes das teorias técnicas que a gente utiliza, que são a elite da técnica no mercado, é realmente os conceitos teóricos ali mais interessantes da parte técnica e também toda a parte mental, comportamental, psicológica, tudo voltado para o mercado, toda a parte de desenvolvimento de atitudes que são ganhadoras do mercado, desenvolvimento de autocontrole, desenvolvimento de autoconfiança, tudo voltado para o mercado que é extremamente importante. Mais de 70% do resultado final de um trader no mercado vem por conta dessa parte mental e comportamental, nem a técnica, mas a técnica também tem o seu papel, né? Muito importante, por isso que a gente estuda ela profundamente, as melhores técnicas. Então a gente faz um negócio bem legal e tem o nosso ambiente prático, onde a gente coloca isso em prática todos os dias, em todos os mercados e todas as oportunidades que eu estou de olho ficam desenhadas aqui com antecedência, como eu mostrei para vocês. Fica super simples de você participar dos mesmos movimentos e tudo mais, está tudo ali desenhado. Então, fora vários outros detalhes, eu mesmo respondo todas as suas dúvidas pessoalmente aqui dentro, por áudio, todos os dias. A gente tem contato direto todo dia ao longo de toda a jornada. É bem legal o programa de formação do treinamento Excelência Trade. E dá uma olhada, tem um vídeo meu mostrando tudo como funciona na descrição aqui embaixo. Tá com vagas abertas, então aproveita essa oportunidade porque também tá com um desconto bem grande. Fechou? Pessoal, vamos juntos. Obrigado pela presença de todo mundo. Deixa o dedo no like, se inscreva aí no canal também. E vamos juntos. Fui! Valeu!